Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como eu faço meu buttercream. Eu vou fazer ele no método de merengue suíço, uma cobertura super versátil, incrível, que dá para fazer inúmeras decorações. Ele fica lisinho nos bicos de confeitar. Também vou passar algumas técnicas de espatulagem e eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. E qualquer dúvida é só deixar nos comentários que eu respondo assim que eu puder. Numa panela, eu forro o fundo de água só o suficiente para o vapor aquecer a tigela da batedeira. Coloque o açúcar refinado peneirado. Para saborizar, eu vou usar o açúcar baunilhado. Você pode colocar semente de baunilha, ou se não encontrar, você vai saborizar com qualquer outra coisa quando o buttercream estiver pronto. Agora eu vou adicionar as claras. Vou mexer constantemente até que todo o açúcar se dissolva e a mistura atinja de 70 a 72 graus Celsius. Vou levar essa mistura e bater na batedeira em velocidade média alta até formar pico firme e estável. Isso vai levar de 4 a 5 minutos. O que a gente quer aqui é um merengue super brilhante, então muito cuidado para não bater demais e ele cristalizar. Meu merengue está pronto, ele precisa estar entre 31 e 34 graus. Mesmo se o merengue não atingir essa temperatura, você espera um pouquinho e não fica batendo até ele esfriar. A manteiga que eu mais gosto para fazer o buttercream é a manteiga Itambé sem sal. Dê preferência à manteiga que for mais clarinha e que contenha apenas o creme de leite como ingrediente. O buttercream é muito fácil de trabalhar, mas ele exige alguns cuidados com a temperatura por causa da gordura da manteiga. Então, para manter o creme numa boa textura para trabalhar, a manteiga deve estar entre 21 e 24 graus, em ponto de pomada. E eu vou colocando aos pouquinhos até incorporar totalmente ao merengue. Para colorir o buttercream inteiro, você adiciona o corante hidrossolúvel na própria tigela quando ele estiver batendo com o batedor raquete, ou o corante em gel, que você vai aquecer um pouquinho no micro-ondas, no máximo 3 segundos, e adicionar no lugar do hidrossolúvel. Quanto mais bater, mais a cor vai realçar. Vou passando a espátula aqui nas laterais para certificar que está tudo muito bem misturado. E agora eu vou trocar o meu batedor para o batedor raquete e eu vou deixar batendo por uns 10 minutos até ficar totalmente liso. O BC, quanto mais você fizer e mais tempo deixar na raquete, mais lisinho ele vai ficar. Ou seja, você pode dobrar a receita se você for precisar de quantidades maiores. Agora eu vou fazer aqui algumas técnicas bem básicas de espatulagem e de coloração. Eu começo aqui colocando um pouquinho do creme na base que eu vou colocar o bolo, para ele ficar bem grudadinho. Vou passar um pouquinho nas laterais, para não ficar soltando migalha no bolo na hora de eu espatular. Então eu tô selando o bolo, para ele não trazer farelinhos e não ficar com aquela aparência porosa. Também nesse processo, eu tô tampando todos os buracos aqui, imperfeições do bolo, para na hora de eu espatular não dar aquelas bolhas de ar. Se você não tem o costume de espatulagem ainda, essa é a hora de você poder praticar. Nessa primeira parte, não precisa de ficar totalmente liso, mas aí você já vai treinando para quando você colocar o creme no bico de confeitar, aí sim você já vai ter uma boa técnica para poder deixar ele bem lisinho. Logo que você vai passando no bolo gelado, ele já vai ficando bem firminho, então tem que ser um trabalho bem rápido. Agora eu vou colocar meu creme no saco de confeitar. Vou mexer mais um pouquinho para se tiver ficado alguma bolha, eu tô tirando as bolhas. Com meu buttercream já no saco de confeitar, eu vou fazer uma camada de mais ou menos um dedo de espessura. Usar o buttercream gelado não vai gerar um bom trabalho. É bom que ele seja bem cremoso. Qualquer coisa é só pegar uma parte dele, aquecer no micro-ondas de 5 em 5 segundos, tomando muito cuidado para não derreter. Aí quando você tiver uma boa consistência, você mistura com o resto que está na tigela e ele vai estar bem melhor para trabalhar. Tome sempre cuidado com a espátula para não trazer migalhas para o seu creme, porque isso pode estragar a textura lisa da decoração do bolo. O prato do bolo coberto em buttercream não pode ser fino demais, porque se ele não estiver bem retinho, na hora de transportar, a cobertura vai rachar. Então, dependendo do tamanho do seu bolo, use um prato que tenha no mínimo 3 milímetros de espessura e que não seja de papelão.
A espátula tem que ser sempre lisa. A que eu tô usando aqui, ela não tem nenhum detalhe. Eu gosto que ela tenha a ponta fina, que nem aquelas espátulas de temperagem de chocolate ou aquelas espátulas específicas para drywall que a gente encontra em depósito, em casa de construção, que seja de inox e não enferruje. Ela custa mais barato e dá o mesmo efeito. A espátula deve estar sempre reta no ângulo de 45 graus, encostando somente a ponta na superfície do bolo e tomando cuidado para a decoração não tomar aquele formato de cone, que é deixar o bolo fino embaixo, largo em cima ou vice-versa. Para tirar esse excesso de cobertura no topo do bolo, já que eu vou fazer uma decoração diferente, apesar de que eu acho bem bonito deixar o bolo assim, você pega uma espátula e retira o excesso delicadamente, ou então você deixa na geladeira e quando estiver bem durinho você pode passar a faca e deixar ele bem retinho. O corante que eu vou utilizar é o corante em gel e para realçar ainda mais a cor, eu vou colocar uns 3 segundos no micro-ondas e depois eu vou adicionar o buttercream e vou mexendo até atingir a cor desejada. E ele tá prontinho para ser trabalhado, você agora vai usar a criatividade para fazer a sua decoração. E olha como esse azul ficou bonito. Agora eu vou adicionando um pouquinho mais de buttercream. Eu vou clareando ele aos poucos. E eu vou fazer uma decoração nesse bolo de tons azuis. Tá vendo como ele fica lisinho e brilhante? É uma cobertura excelente de se trabalhar. E é isso, esse foi o meu método de fazer o buttercream. Espero que vocês tenham gostado, siga a gente nas nossas redes sociais, é Degustar Amor Doceria. Qualquer dúvida é só deixar nos comentários e eu vou responder assim que eu puder.